Vamos lá, porque hoje é dia de eu mostrar o meu TCC para vocês. Meu TCC que foi apresentado no dia 28 de abril de 2015. Antes de eu mostrar o meu TCC, faz bastante tempo, hein? Vocês não eram nem nascidos. Antes de mostrar o meu TCC, eu preciso contar uma pequena história. Porque esse dia foi extremamente pessoal, foi muito memorável. Por quê? Não só porque eu faço aniversário no dia 28 de abril, então eu literalmente apresentei o meu TCC no, no dia do meu aniversário, quanto não só isso, eu apresentei o TCC no mesmo dia e antes do meu querido amigo César Rosolino. Cezão apresentou o TCC no mesmo dia que eu, logo depois da minha apresentação, o Cezão, ele apresentou o TCC dele e foi uma festa muito gostosa com vários amigos lá. Nessa foto temos Michele, a companheira do Cezão, que também é uma artista incrível, Henrique Lira, um grande irmão meu, para quem conhece, Vini. Vini não. Ele provavelmente odiou de eu estar mostrando ele aqui nesse vídeo. Provavelmente no YouTube vai estar borrado o rosto dele, que ele detesta que eu mostre ele. Eu, com o cabelo, e a minha querida companheira Paula Lume, que também é uma artista incrível. Cara, esse dia foi muito, muito marcante pra mim, de novo, assim, foi muito especial de ter me formado com o Cezão, que, cara, com certeza foi um dos meus melhores amigos durante toda a faculdade, né? O César, ele entrou um ano depois de mim, e eu tô falando muito desse dia porque realmente eu não consigo esquecer desse dia porque foi muito gostoso. E tem registros desse dia. Não só eu vou mostrar meu TCC para vocês, mas tem. Se vocês tiverem a curiosidade, eu não vou assistir com vocês, mas se vocês tiverem a curiosidade, tem a minha apresentação inteirinha aqui no YouTube, que o pessoal do projeto Soma gravou a minha apresentação. O áudio é horroroso, mas eles fizeram essa live, eu acho que foi ao vivo isso aqui. E, cara, foi muito. Ó, streamed 8 years ago, cara, 8 anos atrás. É, tava eu ali apresentando meu TCC, que já dá pra ver aqui o título dele, que é Criação de recursos visuais para o jogo eletrônico Dota 2. Jogo eletrônico, hein? Olha isso aí. Cara, fantástico. Olha eu aqui. Cara, mesma coisa. A única coisa que mudou é que eu provavelmente engordei um pouquinho e o meu cabelo caiu. Maravilhoso. Mas, cara, se vocês quiserem, tem toda a minha apresentação no TCC. Peço para que vocês relevem, porque, pô, eu tava ali, querendo ou não, cara, 2015, eu já trabalhava com arte, mas era bem assim, né? Tipo, tudo era muito rudimentar, certo? E o meu nível era muito, muito baixo. Muito baixo, muito baixo. Tanto que eu sempre falo para vocês que em 2017 foi quando eu resolvi dar uma outra chance para mim, reaprender tudo do zero e aprender arte assim, como se eu não soubesse nada, entendeu? Então, eu tive muitas fases na minha vida. Essa foi uma dessas minhas fases onde eu estava extremamente triste com pintura, com desenho e tal. Tava tentando me reanimar ali, mas que não deu certo. Depois disso, eu fui trabalhar com edição de vídeo, com motion graphics. Eu abandonei a arte por 1 ou 2 anos até chegar ali em 2017 e me dar uma nova chance, que é provavelmente da onde vocês me conhecem, né? Foi mais ou menos nessa época que eu estava editando o vídeo pro Iconic, né, 2015 ali. Eu editei ali os congressos e tal, então eu já comecei a trabalhar com edição de vídeo e eu comecei a pegar muito freela de motion, né? 2017 foi quando, enfim, minha vida já mudou de rumo e aí o resto é história. Se vocês tiverem interesse, tem um Iconicast onde eu explico bastante isso, o Iconicast número 100, que eu explico um pouquinho dessa minha trajetória. E a gente sempre comenta aqui nas lives, vocês devem estar cansados de saber já. Mas enfim, aqui tá o Marquinhos. Tem a minha banca aqui. Minha banca foi a Paula ali no fundo, ó, o Henrique aqui, ó. Minha banca foi composta por o Plácido, né, que era um professor da Unesp, hoje já é aposentado. A Cássia, cara,
professor incrível que eu tive lá na Unesp, e o professor Milton Nakata, que é o professor que está aqui no meio, que eu tenho um carinho enorme por esse cara aqui. Muitas coisas que eu sei, eu devo muito ao Milton, e eu nunca vou esquecer o que esse cara já fez por mim, e por tudo que ele me ensinou, e por tudo que ele me permitiu aprender, porque no estúdio dele, eu estagiei com ele no estúdio de design em 2010. E eu já contei essa história, mas eu vou também deixar isso registrado. Foi onde eu tive o contato com um acervo enorme de livros. E o Milton é um cara que ele era viciado em comprar livros, assim, sabe, cara? Então a biblioteca dele é a coisa mais linda do mundo. E ele me apresentou muitos artistas que são minhas referências até hoje. Então eu devo muito a esse cara aqui. Por isso que eu falo que é tão especial, cara. Porque além dos meus amigos estarem ali, pessoas muito especiais para minha carreira também estavam ali. Entendeu? Então, pô, sensacional. Assistam aí se vocês tiverem interesse essa minha apresentação. Mas eu vou mostrar meio que um resumão para vocês, vou explicar o que eu fiz ali, beleza? Tem uma chamada também, antes de qualquer coisa, tem uma chamada que sou eu tentando falar para a câmera. Muito vergonhoso. Foi muito vergonhoso, mas tem essa minha chamada aqui tentando falar. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Marco Álvares. Aí trava a minha cara. É muito estranho isso aqui. E também tem a do César, tá? Vou deixar aqui, não vou expor o César. Mas eu gravei isso aqui no apartamento antigo que eu morava. A parede cinza, se alguém lembra das lives de 2017, era no mesmo apartamento que eu fiz ali essa gravação junto. E eu gravei o do César também. O do César, eu acho que eu tentei montar um cenário legal, assim. De tipo. Pôr uns livros. Eu não lembro se foi isso mesmo, mas eu tentei fazer ali um cenário diferente pro Cezão. Ficou bem bonitinho. 4 anos atrás, 6 meses ouvindo o Marco no Iconicast e só agora vejo a cara dele. Não imaginava ele com barba. KKKKK. Legal, Pietro. Eu fico imaginando o que você imaginava, na verdade. Mas enfim, vamos para o meu TCC, cara. O meu TCC foi o seguinte. Como eu disse, né? Recursos visuais para o jogo Dota 2. Eu apresentei o meu TCC em um livro impresso. Eu não sei como é que funciona hoje em dia, se precisa ainda imprimir o TCC, mas na época a gente precisava fazer um projeto gráfico e entregar um projeto gráfico para a banca. E antes de mostrar ali o TCC, eu vou mostrar para vocês esse meu projeto gráfico porque eu me dediquei muito, eu já falei para vocês algumas vezes que, cara, eu me dediquei muito à faculdade de design e isso foi uma coisa que me atrasou muito na parte de ilustração, mas ao mesmo tempo eu ganhei algumas habilidades que eu me orgulho bastante. Mas eu apresentei o meu TCC assim, pessoal. Esse é o relatório do meu TCC. Eu apresentei dentro de uma caixa, onde eu fiz como se fosse uma textura de couro, uma textura meio antigaça, assim. Eu pintei essa caixa, eu fiz todo um projeto assim, bem rústico. O meu relatório eu costurei à mão, com uma costura japonesa que chama. Coloquei até um elástico para prender ele, para ele não ficar abrindo. Coloquei fitilho e coloquei essa capa com o logo do Dota talhado à mão. Eu talhei na madeira o logo do Dota para todos os meus relatórios que eu entreguei ali para minha banca, né? E eu fiz a capa vazada. Ela ficava vazada assim, ó. Então eu colei a madeira numa outra superfície que é tipo eu não lembro exatamente o nome disso aqui, se alguém lembrar. Juta, obrigado, Fanny. Uma juta que eu costurei junto ali, então ela ficou com o logo ficou colado nessa juta. Cara, então o meu projeto gráfico ele ficou bem bonitinho nessa apresentação, né? Porque não foi só imprimir e entregar o relatório, eu me dediquei, foi todo bonitinho ali para tentar fazer um negócio que impressionasse, porque o meu TCC foi bem bagunçado. E aí eu vou mostrar para vocês. Mas, cara, de forma alguma eu desgosto desse meu TCC, tá ligado? Eu acho ele bem legal ainda. Porque, de certa forma, marca um momento da minha vida, não só da parte de produção artística, quanto uma paixão minha que é Dota 2, né, cara? E Dota 2, pra quem não conhece, é um jogo que permite com que qualquer pessoa, teoricamente, qualquer pessoa possa criar ali um conteúdo e mandar pra uma parada que chama workshop, né? Onde a comunidade vota no item que gostar e se for legal,
e for bem votado, a Valve coloca, teoricamente, coloca no jogo e você é remunerado por isso. Então é uma forma interessante de você também ser remunerado ali, né? Na criação de itens. Então, sabe essas skins do LoL que vocês provavelmente estão acostumados? Então, no Dota, teoricamente, é a comunidade que faz. E eu falo teoricamente porque esse sistema já não funciona tão naturalmente, de forma tão natural, já há muitos anos, tá? Isso desde o Team Fortress. No final das contas, meio que não importa se a comunidade vota ou não, quem escolhe, no final das contas, é a Valve. E acho super bom que seja assim, só que eles não têm critério. E é isso que eu discuto no meu TCC. Eu faço alguns itens, cara, bem mais ou menos, e era uma época, como eu disse, de uma forma meio rudimentar, porque a Valve, ela. O Dota ainda estava numa transição para Source 2, que é a nova. Que é a nova engine, é o motor gráfico, é o motor que está rodando o jogo, que por muito tempo foi a Source, que era um motor gráfico que foi muito revolucionário e muito bom na época, mas, cara, que não comporta muitas coisas interessantes, e aí o Dota não tava nesse novo motor gráfico. E aí eu fiz para o motor gráfico antigo, então tinha muitas limitações, tinha que seguir uns tutoriais muito arcaicos mesmo, mas não só eu fiz itens em 3D, mas eu também fiz algumas ilustrações, então é isso. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu abro o meu TCC com alguns sketches estourados, assim, né? Tipo, pra fazer a, a parte gráfica dele. E eu vou discutindo ao longo desse TCC todo o processo, né? Então, o sumário é assim, ó. Um resuminho do TCC, introdução, objetivos e justificativa. Os jogos atualmente, então eu falo um pouco do cenário de jogos ali em 2015. Obviamente que envolva essa parte que eu me interesso, né? Aí eu faço algumas loading screens, HUDs, sets em 3D, riscos e alternativas, uma conclusão e referências, anexos e glossário. Então, vamos passar por ele. Cara, infelizmente, se eu colocar em full screen, parte da imagem vai ficar cortada. Acho que vai ser melhor assim, né? Mesmo que fique cortado, não tem problema não, porque aí não fica aquele site feio. Então, aqui eu faço um resuminho, a parte de introdução, e eu vou passar bem rapidinho, porque realmente, gente, se vocês quiserem ler, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu explico de uma forma bem mais aprofundada e com a memória. Eu tô fazendo isso aqui meio de improviso, né? Mas eu quero só mostrar mesmo pra vocês. Com a memória mais fresca ali na hora, né? Então, vamos ver se eu encontro alguma coisa interessante aqui, ó. Então, vamos lá. Eu falo um pouquinho do modelo que o Dota adotou, que é esse modelo free to play, como que eles fazem a monetização. Eu falo um pouco da história do Team Fortress. Eu falo sobre eles criarem os famosos hats, que foi uma febre ali na época, que é um jeito de você deixar os jogos gratuitos, mas mesmo assim ganhar muito dinheiro, né? Que é o que a Valve conseguiu ali com o Team Fortress e com o Dota, e que depois foi adotado por várias outras empresas. É o mesmo modelo, né? De free to play. Eu comento também do professor de teoria econômica, o Yannis Varoufakis, eu não sei o nome dele, mas enfim, que esse cara, depois ele acabou virando, acho que, ministro da economia da, da Grécia, acho que uma parada assim, então eu comento um pouquinho sobre ele ter se tornado espelho para o mercado, sobre a Valve ter que criar itens na versão censurada para a China, que na China não pode gore, né, em jogo, não pode tanta violência que nem é, que nem alguns personagens têm violência. Na China é um pouco diferente, né? Eu falo sobre loading screens e aqui eu quero mostrar para vocês, ó, como surgiu a minha primeira fanart, que eu acabei usando como uma loading screen e eu fiz isso inicialmente não pensando para o TCC, mas eu adaptei para o TCC. E tudo começou por esse sketch aqui do Vini, que é aquele meu amigo que eu mostrei pra vocês. E isso se tornou uma das minhas ilustrações que ficou mais famosinha na época, né, que é essa ilustração dos mipos, né? Que são eles pulando assim na tela e que, pô, o pessoal gosta dela até hoje. Eu não gosto, mas enfim, o pessoal gosta, tem uma memória afetiva com essa imagem. O Mike gosta dessa ilustra por algum motivo também. Acho engraçado. É essa ilustra aqui, ó, que na época eu postei no Reddit, o pessoal curtiu bastante, assim, foi bem legal.
E aí eu discuto um pouquinho dos easter eggs, vou mostrando aqui. Depois eu falo sobre a divulgação que eu fiz no Reddit, eu mostro que pegou o front page, ficou acho que em segundo lugar na front page do subreddit do Dota 2. Foi muito legal na época, tipo, deu muita visualização, deu tipo... O meu post na Steam pegou quase 150 mil views, cara, dessa ilustração. E galera votou pra caramba, votou, ficou 5 estrelas lá, mas nunca virou loading screen. Porque acredito que não teve nenhum interesse econômico da Valve em publicar essa minha ilustração como loading screen. Enfim, é o que eu falei pra vocês. Apesar de ter muito voto, muito view, muito comentário, o critério é de, tipo assim, agradou a Valve, vai fazer dinheiro pra Valve, não vai fazer dinheiro, eles decidem, enfim. Eu falo de algumas referências do Jim Murray aqui na esquerda, né? Não dá pra ver direito, tá cortado, mas também eu mostro algumas ilustrações de loading screen com o logo do Dota. Discorro um pouco sobre itens 3D, sobre similares. Aqui alguns sketches que eu fiz, uns esboços que eu desenvolvi e ilustrações finalizadas. Essa ilustração ela é um pouquinho gore, assim, mas isso aqui são loading screens que eu fiz do Pudge, que é essa ilustra aqui. Ela nem tá no meu portfólio porque ela é bem. Ela, sei lá, ela é legal, assim, mas ao mesmo tempo ela não mostra muito. A anatomia tá bem errada, assim, sabe? Parece vísceras, assim, da barriga, mas, tipo, tá nas costas. É um pouco estranho, assim, sabe? E aqui é uma loading screen que eu fiz inspirada no Abaddon, mas com o logo do Dota, né? E o logo do Dota também tá ficou nas costas do Pudge, né? Então eu fiz essa brincadeira, super divertido. E eu fiz skin de HUD. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu fiz uma HUD que era como se fosse a interface do jogo inspirada no PUD. Então aquela loading screen com as costas do PUD toda zoada ali, era pra meio que conciliar com essa HUD, com essa interface do jogo. Então, por exemplo, o hook, né, que esse gancho do PUD virava a moldura do retrato do personagem. Vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhe, ó. Tá vendo? Ela virava a moldura do retrato do Slark, por exemplo. Gente, é o que eu consegui fazer na época, tá bom? Não me não me julguem. Tinha umas vísceras aqui. Eu falei pra vocês que essa época eu gostava de coisas meio gore, assim, de desenhar e pintar, enfim, sei lá. Hoje eu não gosto, não. Mas eu também fiz análise de similares. é, Fiz essa aqui do Sniper, essa aqui é uma que eu tava trabalhando. Hoje eu vejo muitas coisas que eu mudaria, tipo, mais limpa, ó, que eu fiz uma versão da HUD do Sniper, que ficou mais bonitinha. E aí eu fiz um set em 3D. Esse set em 3D eu fiz pro Ogrimage, que era um dos personagens que eu mais gostava de jogar. E eu fiz inspirado meio em Viking. E, cara, hoje eu me arrependo total, assim, da decisão. Isso aqui são análises de similares, tá? Alguns sketches que eu fiz no papel mesmo. Ó, umas thumbnails, como se fosse, né? Tipo, uns rascunhos que eu fiz. E, cara, tá difícil até de ver, né? Sei lá. Eu acho que eu fiz dessa forma porque eu tinha muita insegurança no desenho, na pintura, e eu acabava fazendo na mancha, só que eu fazia bem tímido essa variação de valores. Enfim, é como se fosse uma silhueta, né? Uns desenhos do Ogrimage aqui. Era inspirado numa cobra, uma Ouroboros, uma parada assim, que era o tema, né? Aí eu modelei isso aqui no ZBrush, e isso aqui era o cinto do Ogrimage, ó. Então eu modelei, aí eu fiz o low poly. Eu não lembro aonde que eu fiz o low poly. Em que programa que eu usei, mas ó, basicamente eu modelei tudo no 3D, no ZBrush, tipo, bem arcaico, tá ligado? Do jeitinho que eu conseguia fazer. Cara, eu fiz no 3D Max. Eu não sabia mexer com 3D, cara, e eu tava tentando fazer pro TCC, tá ligado? Ficou muito esquisito. Aqui a texturização, que é onde eu, tipo, conseguia fazer um pouquinho melhor, então eu fiquei muito tempo e, tipo assim, eu vejo claramente por que que isso aqui não funcionou e ficou muito feio dentro do jogo. Mas eu tava apanhando e eu precisava entregar o TCC, tá ligado? Aí eu tentei fazer um normal map e saiu, cara. De alguma forma eu consegui tirar um print dentro do jogo com o item dentro do jogo. É horrível, mas é o que eu conseguia fazer na época. E, cara, tipo assim, foi tão trabalhoso de fazer e me deu um orgulho tão absurdo de, caraca, eu consegui fazer, eu não tô nem acreditando, velho. E ter apresentado isso, sim, foi um sacrifício.
Mas, plot twist, ele não funcionava muito bem no jogo, cara. Felizmente eu não mostrei nenhuma animação ou isso aqui dentro do jogo, porque pra conectar esses itens com os ossos, né, com os bones do personagem, cara, foi de uma gambiarra tremenda, assim, que funcionou pro relatório, mas não funcionou pro jogo, tá? Então isso aqui eu nem mandei pro workshop, de verdade, eu nem mandei. Eu mandei as loading screens, mas, tipo assim, foi bem votado, mas a Valve não colocou no jogo. Mas eu fico até feliz, cara. Tem coisa que eu me arrependo. Aí aqui eu meio que descasco um pouco a Valve, porque eles não tinham critério nenhum. Porque, por exemplo, eles falavam que você não podia criar item que diferenciava a cor do personagem. Então, por exemplo, se você fosse criar um item para Draw Ranger, o item tinha que ser na paleta da Draw Ranger. Só que eles iam lá e eles criavam um item que era essa máscara aqui, que tipo era vermelha e pegava fogo do Mania's Mask. Chama Mania's Mask, né? Aí, tipo, eles falavam que você tinha que criar item que não fugia da lore do personagem, só que eles não davam muita lore. E aí eles iam lá e lançava a p da ursa cowboy. Que até acho que foi removido do jogo. Aí virou um item que custa tipo, um absurdo, assim, sabe? Cheio de contradição, né? Como tudo na Valve. E aí eu faço uma conclusão, anexo ali as bibliografias, então tem vários links legais, alguns livros. Cara, mas aqui, pra quem faz TCC, tá ligado como é que funciona, né? Você meio que coloca, tipo, tudo que você leu na vida, você meio que coloca como bibliografia, tá ligado? Aí eu coloco uns anexos que são coisas que eu comento dentro do relatório. E eu até mostro algumas coisas que eu já tava trabalhando como se eu fosse fazer outras coisas. Isso aqui não foi pra frente, mano. Eu fiz uns esboços esquisitos, coloquei aqui uns testes de cabelo que eu fiz em cima do modelo 3D mesmo, uma pintura em cima do modelo 3D. E eu concluo até com os outros sketches que eu tava trabalhando pra outras coisas, para fazer volume, né? Pra dar aquela enchidinha no TCC clássico. Aí eu coloco até uma fanart que eu fiz do Leshrak. Esse sketch eu acho que eu nunca postei, nunca mostrei. Mas é um sketch que eu fiz do Lash que era um personagem que eu adorava jogar também, então eu resolvi fazer. Aí um glossário no final pra encerrar, pra explicar o que que é fanbase, o que que é fanart, o que que é engine, e enfim, aí ó, são várias coisas no glossário e eu encerro o livro com o clássico. Este relatório foi produzido em Bauru em 2015 como projeto de conclusão de curso para o curso de design gráfico na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, famosa Unesp. A tipografia empregada foi a Clinics Lab, blá 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 blá. Blá. Para os textos, Trajan Pro 3 para os títulos. O papel utilizado foi um couché fosco 90 gramas e foi impresso em Jaú pela DPI Digital, que foi o mais barato que eu encontrei para fazer na época. Amigos, e esse foi o meu TCC, cara. Que legal, né? Eu tenho muitas memórias positivas do TCC, muitas outras foram bem difíceis, assim, porque eu já contei essa história algumas vezes. Eu fui enrolado por uma empresa, eu trabalhei de graça durante um ano produzindo um TCC de concept art para essa empresa, de um projeto que não foi para frente, eu não recebi um tostão. A empresa acabou e eles não me contaram, demoraram tipo um mês para me contar. Então eu não assinei contrato, foi tudo errado, assim, sabe? Tipo, foi na boa fé e eu fui enrolado. E aí eu tive que abandonar esse TCC e começar um do zero. Aí eu falei, cara, eu preciso entregar alguma coisa, então eu vou fazer sobre uma coisa que eu gosto muito. E aí, clássico, né? Vou fazer alguma coisa para um jogo que eu tô jogando, que era o Dota, né? Sei lá, espero que tenha sido divertido, pelo menos, vocês acompanharem essa trajetória aí do meu TCC, de eu apresentar. E relembrar isso é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Tem perguntas? Perguntinhas? Eu vou tentar lembrar, cara, porque, de novo, foi meio no improviso, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Espero que isso tenha sido divertido para vocês, cara. Vejam o meu TCC lá, a apresentação. Modéstia à parte, eu apresentei bem. Eu lembro que eu apresentei bem, assim. Eu sempre tive facilidade para comunicação, né? Só para vídeo que era um pouco difícil. Aí pro TCC, apesar da... A sala tava abarrotada de gente, cara. Mas tava todo mundo ali para ver o Cezão, tá ligado? Então isso me botou uma pressão bem, bem cabulosa. Porque o Cezão, pra quem não sabe, o Cezão, ele era o Mister Nice Guy, né, mano, da faculdade. E o Cezão, ele andava assim, ó. Oi, amigos. Oi.
bem. Tipo assim. O cara era muito querido, né, pela faculdade toda. Então a galera, tipo, o meu TCC foi antes do Cezão, então ficou abarrotado de gente ali, mano. O TCC do César foi alguns concepts que ele criou, ilustrações, né, de personagens que ele criou ali. O Cezão é gente boa demais, sim, cara, o Cezão é incrível. Qual foi a coisa mais trabalhosa que você fez no TCC? Olha, eu acho que a coisa mais trabalhosa foi realmente o modelo 3D, porque eu não mexia com 3D. Eu tive que aprender o 3D Max só para fazer esse modelo. Na verdade, eu tinha aprendido o 3D Max para ajudar a Paula em alguns trabalhos da faculdade. Eu lembro que eu modelei um perfume para ela, para ajudar ela numa aula. E, tipo assim, eu tive que meio que aprender na marra de um dia para o outro para fazer um perfume. E deu bom, deu bom. Eu não sabia mexer direito, então isso foi muito difícil e foi muito frustrante tentar colocar esse modelo 3D dentro do jogo e fazer isso funcionar, especialmente porque eu explico com mais aprofundamento na apresentação, mas os mapas de textura, para funcionar, para uma coisa ser metal, para outra coisa ter um certo aspecto de roughness diferente, isso tudo você tem que fazer de um jeito muito específico da Source. E isso foi difícil de aprender, porque eu não mexia com 3D e tinha uma parte técnica de aplicação do item dentro do jogo que era muito difícil. Aí eu apresentei o TCC. Alguns meses depois, se eu não me engano, a Valve lançou a Source 2 no Dota, que mudou completamente e facilitou muito, muito o jeito de você fazer item pro Dota, cara. E, cara, isso foi. Ah, velho, faz parte, né? Mas eu fiz todo um TCC explicando como é que eu fiz, e aí, tipo, assim, ó, mudou do dia pra noite e facilitou pra caramba. Eles disponibilizaram um arquivo incrível que explicava como é que fazia e ajudava. Cara, era muito. Era muito mambembe. De verdade, era muito mambembe o jeito que a gente fazia coisas pro Dota. A gente fazia, né? Eu fiz só esse TCC, eu nunca mais fiz nada pro Dota. Como professores de design gráfico avaliaram o TCC de arte, cara, na verdade, pra ser completamente honesto, os TCCs de design gráfico, eles são uma loucura, velho. Não, não é muito comum alunos de design apresentarem projetos de design como TCC. Por incrível que pareça, cara. Então, realmente, na Unesp, você podia apresentar qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. A Paula, por exemplo, ela apresentou um projeto de gestão. O TCC da Paula é um projeto de gestão do blog do Presunto Vegetariano. Pra você ter noção. Tipo, e a gente tem aula de gestão, então não é longe ao mesmo tempo, entende? Então, engloba muita coisa. Sim, cara, a gente... Pô, eu tive aula de matéria que eu ficava ali lixando o PVC, sabe? Tipo, cano PVC pra fazer um produto. Um produto. Eu tive aula de gestão. Uma professora mostrou design de som pra gente. Quer dizer, ela achou que mostrou, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Eu fiz uma máquina de tatu de TCC de design de produto, mas eu larguei a faculdade antes de apresentar. Caraca, sensacional, cara. Que é o plot twist de tudo isso que eu acabei de contar pra vocês, desse dia da apresentação, de toda a emoção, sabe, essa parada de, cara, apresentei meu TCC, tô formado. Quer o plot twist? Quer? O plot twist, meus amigos? Eu tirei 10 com louvor. Tipo assim, pô, a nota mais da hora. Não fui reprovado. Mas eu não me formei. Eu não me formei. Eu descobri, quando eu achei que eu ia me formar para pegar o meu diploma, que o coordenador da época, ele não tinha feito as contas corretamente. E faltaram créditos para eu completar a faculdade. Faltaram 4 créditos, eu acho. Ou seja, eu tive que esperar mais um semestre, enquanto eu já estava trampando, tendo que pagar as contas, né? Tudo normal. E eu tive que continuar na faculdade. Ou seja, o César se formou antes de mim. Eu já tive relação de amor e ódio com a Unesp, de tipo,
de ter saído da Unesp. Eu falei mal de faculdade no Iconicast. Aí eu já passei pela fase de, pô, cara, me arrependi completamente. Cara, não tenha faça faculdade porque é muito importante. Hoje eu tô no meio termo. Hoje, cara, tem pontos muito positivos, muito negativos. Faz quem quer. Se não for um sacrifício pra você, faça faculdade. Especialmente se não for particular, mano. Se for particular, eu pensaria muitas vezes antes de fazer uma faculdade. Especialmente se for um esforço pra você e pra sua família, hoje em dia. Que é uma pergunta que sempre me fazem. Mas se for pública, no meu caso, era uma faculdade pública e na cidade que eu nasci. Então eu não precisei nem morar em república, não tive um grande sacrifício pra fazer. Então foi ótimo, eu curti pra caramba a experiência. E de novo, me permitiu conhecer artistas incríveis. Conheci o César, eu conheci o Pedro Amato, que por causa do Pedro Amato, eu entrei num grupo que chamava Draw, onde eu conheci o Henrique Lira, por exemplo, onde eu conheci o Mike, e a partir dessa nossa amizade, cara, muitas outras coisas extremamente importantes aconteceram na minha vida, como o Iconic, como a Mar Studios, e tudo isso meio que graças, de forma indireta, ao Unesp. E muitos artistas incríveis também fizeram o Unesp, que provavelmente vocês conhecem. E eu tava lá presenciando aquilo, foi muito legal, cara. Enfim, é isso. O Rembrandt, Sargent, Leyendecker, todos fizeram Unesp. Isso, exatamente, Pedro.